Meus cumprimentos a todos. Inicialmente pedimos a Jesus para nos iluminar, amparar e intuir para bem desenvolvermos o tema de hoje. Nós vamos utilizar 2 livros. O primeiro é esse aqui, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco, e tem como título Momentos de Saúde. Este livro, ele trata da contribuição do pensamento para a nossa saúde física e mental. Retiramos dele alguns pensamentos que vamos destacar a seguir. Primeiro, que o bombardeio de descargas mentais destrutivas produzem a degeneração do organismo. Mais adiante, na página 24, a Joana diz o seguinte: conforme se pensa, assim se procede. E que a mente é responsável pelas atitudes, nossas atitudes, por expressar a realidade espiritual de cada um. Lá na frente ainda, ela continua: tudo o que se afirma ou se nega mentalmente passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. Bom, ela discorre, isso aqui apenas são pequenos trechos, e ela continua falando sobre a importância do nosso pensamento. Que o nosso pensamento pode ter qualidades positivas ou negativas. E aí ela vai dizer o seguinte, que lamentavelmente, expressiva maioria dos indivíduos acalenta ideias negativas, lucubra pessimismo, agasalha mal-estares. E como essa palavra lucubra ela é um pouquinho incomum, nós buscamos no dicionário e ela quer dizer que é conjeturar, maturar, remoer pensamentos. E de fato isso acontece conosco. Quantas vezes a gente fica tocando o mesmo disco horas e horas e horas a fio, principalmente quando isso se refere a pensamentos negativos. E aí ela vai dizer o resultado disso. Como resultado, enfraquecem-lhes as resistências morais, debilitam-se-lhes os valores espirituais e alimenta-se da própria insânia. Ou seja, os pensamentos negativos nos levam a um desequilíbrio mental, que pode afetar o nosso psiquismo. Bom, o próximo livro que nós usamos é esse aqui, Há 2000 anos. A psicografia é do Chico Xavier e o autor espiritual é o Emmanuel. Nós vamos fazer um link entre o que a Joana de Ângeles fala a respeito da mente, do poder do nosso pensamento, com as atitudes de alguns dos personagens desse livro, a fim de ilustrar o que a Joana diz. Então, o Há 2000 anos, a história é uma autobiografia do Emmanuel. E o Emmanuel, então, conta uma reencarnação dele como senador romano na época de Jesus. A história se passa em Roma e em Jerusalém, basicamente. Não é o nosso objetivo fazer um resumo do livro, mas apenas ilustrar com as ações de alguns personagens o que a nossa mente provoca no nosso cotidiano e na nossa relação interpessoal. Bom, o principal personagem é o Públio Lentulus. O Públio Lentulus foi o Emmanuel. Então, quem que ele era? Ele era um senador, e como todo senador, ele tinha as funções legislativas e de juiz. E ele, então, é descrito como austero, orgulhoso e tem outros adjetivos, mas que mais ou menos esses dois retratam bem a personalidade do Públio. Ele é uma pessoa arraigada às tradições e valores da sua época.
De modo que, por exemplo, o apreço que ele tem pelos deuses romanos se torna um impeditivo para que ele venha a abraçar o cristianismo. Muito embora ele tenha tido algumas informações importantes, a própria esposa dele se converte ao cristianismo e ele é um dos personagens do livro que tem um encontro pessoal com Jesus e ele se sente magnetizado pela figura de Jesus e além do que, ele só tem boas informações a respeito do mestre. Uma outra coisa que o Públio não aceita de jeito nenhum é a pregação do cristianismo, que fala de humildade, de igualdade, de desprendimento dos bens materiais, e essas são exortações muito difíceis para ele. Bom, o outro personagem é a esposa do Públio, que é a Lívia. A Lívia, ela também é romana, mas ao contrário do Públio, ela já traz uma tendência para aceitar o cristianismo. Ela é um espírito muito evoluído, espiritualizada, ela é fiel ao marido profundamente, ela é simples, amorosa, dedicada à família e uma pessoa muito culta, tanto quanto o próprio senador. Nós vamos encontrar também uma serviçal que vai ser uma figura fundamental para amparar a Lívia nos momentos difíceis que ela vai atravessar. Essa figura é a Ana. A Ana é uma cristã e é ela que fala de Jesus mais profundamente com Lívia. O casal, Públio Lentulus e Lívia, tem 2 filhos. A Flávia, que tem na ocasião 7 aninhos, e é leprosa, e o Marcos, que na ocasião era bebê. Eles ainda têm 2 grandes e verdadeiros amigos, a Calpurnia e o Flamínio. Os 2 são conselheiros, é um casal mais velho um pouco, e eles são conselheiros da Lívia e do Públio. São eles, inclusive, que na ocasião da mudança do Públio e da Lívia para Jerusalém, a fim de tratar da pequena Flávia, porque em Roma eles já tinham tentado vários tratamentos sem nenhum resultado e ela só vinha progressivamente piorando, eles então tomam a decisão de mudarem para Jerusalém, onde o clima supostamente seria mais favorável para a menina. E Calpurnia e Flamínio dão algumas orientações para o casal para que eles tivessem bastante cuidado com o que eles enfrentariam em Jerusalém. A Calpurnia diz o seguinte, literalmente: vocês conviverão com criaturas dissimuladas e perigosas. A Calpurnia estava se referindo, como o texto vai dizer adiante, especificamente com Fúvia, que é casada com um tio do Públio Lentulus, e ela é descrita como irônica, mordaz, dissimulada e perigosa, vingativa, invejosa e que para atingir os seus objetivos, ela é capaz de cometer os maiores crimes e loucuras durante a história. O outro personagem que também vai ser que cabe dentro dessa descrição é o Sulpício, que é um soldado que acompanha o casal Públio Lentulus quase que durante toda a história, e o Pôncio Pilatos, que é aquele personagem que lavou as mãos na condenação de Jesus. Bom, o Sulpício, ele tem uma grande atração pela Fúvia. A Fúvia é uma mulher adúltera, então ela tem ao longo da história vários amantes. E o Sulpício gosta dela. E em função disso, ele aceita fazer um pacto com a Fúvia para prejudicar a Lívia em troca de favores da Fúvia. Por que a
Fúvia quer prejudicar a Lívia? Porque ela tem uma mente doentia e ela presencia uma. Primeiro, ela já não simpatiza com a Lívia desde que o casal chega. Justamente por quê? Porque a Lívia é o oposto dela. A Lívia é doce, a Lívia é simples, a Lívia é humilde. Né? E é justamente essas qualidades da Lívia a tornam muito atraente. A Fúvia, então, tem muitos ciúmes da Lívia, até porque ela percebe que o Pôncio Pilatos, desde que o casal chega, ele demonstra um, um desejo de se aproximar da Lívia e ele é devasso. Ele quer conquistar a Lívia. Então isso provoca um ciúmes doentio da Fúvia. Bom, os outros dois personagens da história são o André e o Saul. São dois, pai e filho, eles são judeus e eles vão aparecer na história assim que o casal chega em Jerusalém. Então, o que acontece? Assim que eles chegam, uma minúscula pedra atinge o rosto de Lívia. E aquilo cria um reboliço e o Sulpício, aquele soldado, ele vai atrás de um rapaz que está se afastando do local e ele acredita que esse rapaz é que é o responsável pelo incidente. Leva o rapaz ao encontro de Públio e Públio condena o rapaz a chibatadas e a às galeras. O rapaz se pega num ódio mortal contra o Públio em função daquele julgamento muito duro. Nesse momento, nós vamos fazer uma parte narrando um sonho que o Públio teve com o bisavô dele antes deles irem para Jerusalém. E no sonho, ele presencia um passado cheio de infames. E aí o sonho vai dizer o seguinte, que essas situações difíceis são realizadas pelo avô dele, que também era juiz, e era um juiz muito cruel. E aí, durante o sonho, é dito para ele que uma nova encarnação é apresentada para que você possa reparar os erros do passado. Portanto, aqui a gente já tem um indicativo de que Públio Lentulus, né, o nosso personagem, tinha sido o próprio Públio Lentulus na condição de seu bisavô. E aí, nessa encarnação, ele traria saúde, inteligência, riqueza, autoridade, com uma oportunidade, aspas, integral para a regeneração da sua alma, porque chegará o momento em que serás compelido a desprezar todas as riquezas e todos os valores sociais. Se souberes preparar o coração para a nova senda de amor, de tolerância e de perdão. Então aqui o que a gente vê? Quando ele julga o rapaz, o Saul, a gente vê que ele ignora esse sonho que ele teve. Porque na ocasião, ele considera que esse sonho é apenas uma fantasia da cabeça dele, que não tinha nenhuma importância, mas que, no entanto, tinha causado um grande impacto nele. Bom, além do mais, nesse sonho, ele é informado que a Lívia seguirá contigo pela via dolorosa do aperfeiçoamento. Então a Lívia é aquele espírito que foi colocada ao lado do público como apoio, como inspiração, para dar força para ele, que aliás, se a gente for observar, todos nós temos ao nosso lado, quando a gente reencarna, alguém que faz mais ou menos o papel da Lívia, né? Nos amparando para que a gente consiga realizar na nossa encarnação aquilo que a gente se propôs. Mas o texto ainda diz que ela o seguirá na via dolorosa do aperfeiçoamento, ou seja, a trajetória do Públio não seria fácil, né? Mas a Lívia estaria ali firme ao seu lado.
Então ele diz assim, porque nela encontrarás o braço amigo e protetor para os dias de provação, ríspidas e acerbas. Bom, então na continuidade, o, o que acontece? A Flávia, ela, apesar deles terem se mudado para Jerusalém, ela não melhora, muito pelo contrário, ela vem piorando gradativamente, o que deixa o casal bastante aflito. Mas a Ana conta para a Lívia dos milagres, né, da bondade de Jesus, das curas que ele realiza, e a Lívia vai ficando cada vez mais esperançosa de que Jesus poderia também curar a Flávia. Então o que ela faz? Ela pede ao Públio para procurar Jesus. E Públio, então, embora relutante, ele se aproxima do local onde possivelmente ele encontraria Jesus. Aí esse encontro diz o seguinte, que o Públio é tomado por por profundas cogitações. Ele se sente magnetizado, porque Jesus tinha esse poder de magnetizar as pessoas. E aí, foi nesse instante, né, aspas, que com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Fecha aspas. Públio, nesse momento é muito interessante porque ele descreve a figura impressionante de Jesus. E aí continua. Jesus diz para ele: senador, por que me procuras? Ou seja, Jesus já estava aguardando o Públio, sem que ele soubesse. E aí Jesus prossegue, dizendo que teria sido melhor o Públio, que se o Públio o tivesse procurado mais cedo, para que pudesse adquirir de uma vez só e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. E ele continua: não vim buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido de sua mulher. Então aqui a gente vê que o poder da mente, né? A mente da Lívia alcança Jesus, né? E através da oração. E Jesus então atende, como ele atendeu várias outras situações, a Lívia. Mas ele dá uma lição no Públio, ó, não é você. Para mim, o seu status não diz nada, né? Mas a Lívia sim. E aí o senador, comovido e magnetizado, considerou, né, naquela situação que ele estava sonhando. Jesus então novamente retruca para ele: não, meu amigo, não estás sonhando. Depois de longos anos de erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Então veja, aqui a gente pode se reportar àquele sonho, né? Jesus então reforça que ele estava tendo uma oportunidade de refazer, de reparar todos os erros que ele havia cometido. E aí ele diz assim ainda: porém, isso depende do teu querer aproveitar essa oportunidade agora ou daqui a milênios. Então aqui a gente vê outra lição importante para nós. Jesus fala que no caso do Públio, ele ia enfrentar uma situação difícil, mas se ele tivesse um querer, uma vontade forte, determinada, ele alcançaria aquilo. Isso vale para nós. Então, já adiantando, que o querer do Públio não foi tão forte assim, tanto é que ele não vai resgatar tudo que ele poderia ter resgatado naquela vida. Aí a gente se reporta ao Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta para os espíritos assim:
Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade, né? Então, no caso, muitas vezes isso acontece conosco, né? A nossa vontade ainda é frágil, e no caso do Públio, ele não consegue investir nisso, até porque ele está apegado ao seu status. Então ele fica num conflito o tempo todo entre o sofrimento de ver a filhinha doente, a conversão de Lívia e a defesa dos seus valores espirituais. Bom, mas acontece que o Públio retorna à casa e ele percebe que Flávia havia melhorado. Contudo, ainda assim, ele não atribui a melhora de Flávia a Jesus. Mas devido a essa melhora, ele então decide que vai retornar a Roma. Gostaria aqui de voltar para dizer o seguinte: lá naquela punição que Públio faz para Saul, e que Saul fica muito raivoso e com tanta raiva que ele internamente ele se propõe a se vingar do Públio. No dia seguinte, o André, que é o pai do Saul, procura Públio para pedir que ele perdoasse o filho. O filho era muito jovem. E se ele tivesse errado, o Saul, o André, se comprometia a corrigir o filho. Mas o Públio se mantém irredutível, né? Sendo tão cruel quanto o avô dele tinha sido. Então, né, apesar de todas as súplicas do André, o Públio não cede, e o André então fala pro Públio que ele, naquele momento, ele tinha angariado um grande inimigo e que ele se vingaria do Públio. Então agora, nesse momento, né, voltando ao ponto anterior, nesse momento em que o Públio e a Lívia decidem voltar para Roma em função da melhora da Flávia, é quando o André vai realizar a sua grande vingança. Que vingança foi essa? Raptar o pequeno Marcos. Para tanto, ele faz um acordo com uma serva da casa que gozava de confiança da família, e eles então, utilizando-se trajes romanos, eles na calada da noite raptam o pequeno Marcos. E eles são surpreendidos pelo Sulpício, que vê aquele casal supostamente de romanos saindo da casa. Muito bem. O Sulpício já tinha feito aquele pacto com a Fúvia para incriminar a Lívia. Quando ele vê o casal com vestes romanos saindo da casa, ele imagina que esse casal seria a Lívia e o Pôncio Pilatos, porque havia ocorrido um rapto semelhante no passado. Então, olha só o que a nossa mente desequilibrada e sem controle acontece. A gente passa a acreditar naquilo que a gente imagina que está acontecendo. Então, o Sulpício, o que ele faz? Ele vai, né, dar o primeiro passo para a realização daquele pacto. Ele insinua para Públio que a Lívia e o Pôncio Pilatos haviam raptado o bebê. Como o Públio já tinha sido envenenado, né, um pouquinho, pela Fúvia anteriormente,
Embora ele tenha negado, como ele sabia, ele conhecia a Fúvia, ele não deu muita importância, mas aquilo ficou na sua mente. Então, novamente, olha a importância da gente ter cuidado com o que a gente pensa, porque a gente pode causar um grande mal para o outro. E o quanto que nós precisamos dominar a nossa mente para não nos deixar influenciar por maledicências, né? E ou pelo menos assim verificar se aquilo tem fundo de verdade, se aquilo é de fato uma ocorrência verdadeira. Mas a verdade é que o Públio ele vai aos poucos se envolvendo, né, com toda aquela trama e por fim acontece algo que é a gota d'água para ele realmente acreditar que Lívia seria indigna de ser sua esposa. Na condenação de Jesus, porque nessas alturas a Lívia já havia se convertido totalmente ao cristianismo e ela, inclusive, ela assiste o Sermão da Montanha, né? E ela, quando ela fica sabendo da condenação de Jesus, e ela vê que o povo, né, tinha escolhido Barrabás e que Jesus já estava no caminho do Gólgota, ela decide, ante a dificuldade de conversar com o próprio Públio, que já estava muito arredio, em função de toda aquela trama da Fúvia, ela resolve procurar Pilatos. E Pilatos, bom, quando ela chega no palácio, ela encontra o Salpício, que ela não tem a menor ideia de que o Salpício estava em conluio, né, com a Fúvia. E então ela pede ao Salpício para agendar uma reunião com Pilatos. O Salpício, que acreditava que ela tivesse indo ali em busca de um romance e não para interceder por Jesus, o Salpício vai, chama o Pilatos e o leva, o encaminha para um escritório onde o Pilatos costumava receber as suas amantes. A Fúvia, olha que história, né? A Fúvia presencia isso sem ser notada. Imediatamente vai buscar o Públio, que também estava no palácio, para que ele desse o flagrante na Flávia, na Lívia. E não acontece outra coisa. O Pilatos faz uma investida contra a Lívia. Lívia fala, não, mas eu vim aqui suplicar por Jesus. E sai, ante a negativa do Pilatos, ela sai do tal do escritório angustiada. E o Públio verifica isso e acha que aquela reação da Lívia confirmava as suspeitas dele. Então, nesse momento, ele diz para Lívia que eles, embora continuassem vivendo sob o mesmo teto, mas eles não seriam mais marido e mulher. Bom, passado muitos anos, o público continua procurando o pequeno Marcos, mas, como ele não encontra, ele decide voltar para Roma. O fato é que Lívia nunca deixou de amar profundamente o Públio. E o Públio, apesar de toda aquela rigidez, ele gostava de Lívia. E ele, passado muitos anos, envelheceu, amadureceu, ele começou a desejar se reaproximar de Lívia, mas ainda continuando a achar que Lívia era culpada. No retorno para Roma, ele busca Calpurnia e pergunta para Calpurnia, que então tinha reatado as relações com Lívia, né, só tinha sido interrompido em função do distanciamento deles para Jerusalém, perguntado para Calpurnia o que ela achava de Lívia. E Calpurnia, que vinha conversando com Lívia, respondeu para ele que ela achava que Lívia estava muito mudada. Isso
o depoimento de Calpurnia reforça mais uma vez a visão equivocada de Públio em relação a Lívia. Bom, mas ocorre que Calpurnia fica muito doente e a Lívia cuida com muita dedicação por 8 meses consecutivos de Calpurnia. Nesse meio tempo, Calpurnia revê a sua própria posição e diz para Lívia e diz para Públio que ela tinha se arrependido de ter sido tão dura com relação àquela opinião sobre Lívia, que Lívia era inocente. Aí ela tece os maiores elogios a Lívia e o Públio decide então que ele vai reatar com Lívia, mas já era tarde demais, né? Porque aí acontece uma série de episódios que torna inviável a reconciliação nessa existência de Públio com Lívia. Bom, a história vale a pena ser lida porque ela é muito rica, né? E ela deve ser lida, inclusive, não apenas como um romance, mas como uma oportunidade de nós observarmos o quanto da nossa mente procede todas as nossas atitudes. É a partir da mente doentia de Lívia, de Fúvia, que ela monta todo aquele esquema para prejudicar Lívia, que ela materializa toda a trama. É a partir da mente doentia de Pôncio Pilatos que ele assedia Lívia, acreditando que Lívia pudesse possuir Lívia. Mas é a partir da mente sadia, fiel, espiritualizada de Lívia que ela nunca cai nas armadilhas de Pôncio Pilatos e nem da Fúvia. É a mente rígida de Públio que faz com que ele retalie injustamente Lívia, né? É a mente sadia de Ana que faz com que ela permaneça ao lado de Lívia durante todo o processo. Enfim, é muito importante. Todos os romances espíritas, muitas vezes a gente lê só como um romance, mas é importante que a gente tenha consciência de que nenhuma literatura espírita ela é feita só para a gente ter como teoria. Ela visa que nós possamos trazer isso para o nosso dia a dia. Bom, nós vamos finalizar a nossa fala com uma passagem muito importante da Joana. Ela diz assim: sempre que errares, recomeça com entusiasmo, com o entusiasmo inicial. E se tiveres dificuldade em agir corretamente, em razão de atitude viciosa, né? Atitude viciosa. Por quê? Porque nós adquirimos hábitos das nossas encarnações anteriores que tornam aquilo um vício, um padrão de comportamento. E a gente fica repetindo, que foi o que aconteceu com o Públio, né? E que estão arraigados, essas atitudes viciosas estão arraigados em ti. Então, recorre à oração com sinceridade e a consciência divina te erguerá a paz. Quando nós nos vemos assim, numa situação em que a gente percebe que nós estamos incorrendo, repetindo os mesmos erros, né, vamos recorrer à prece, porque ela vai nos fortalecer e vai acionar a Deus, né, os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores, para nos auxiliar. Então aqui nós encerramos a nossa fala agradecendo e novamente pedindo a Deus que continue conosco, né? Ele continua, mas que nós continuemos com eles. Que assim seja.